com certeza. A senhora já tinha visto ou ouvido falar desse tipo de terapia, desse tipo de tratamento em algum outro lugar? Não, só aqui na Prevent Senior. Em outro lugar, não. Olha, eu cheguei aqui caídaça. Estava caída, que eu não conseguia nem falar. E a doutora Rose falou para mim, eu vou te erguer. E com certeza ela me ergueu. Eu estou sentindo outra pessoa. Como você tem encarado os resultados? O que eles contam para você que motivou a procura ou a queixa ao médico ou mesmo a algum amigo, um vizinho, e o que acabou trazendo ele até aqui? Na realidade, eles são encaminhados pela equipe de geriatra, às vezes por uma perda ou não, por situações de depressão, por mostrarem falta de interesse em atividades externas, falta de contato, não querer mais conversar com as pessoas, um certo isolamento, e eles encaminham para mim e são encaminhados diretamente para o grupo. Esse grupo ele é baseado em 4 pilares, né? Que é o da autoconfiança, autoestima, a rede social, a quantidade de pessoas com que ele se inclui, com que ele interage e como é essa interação dele. O grupo ele vai se baseando nesses 4 pilares e a partir disso são realizadas dinâmicas e exercícios como as quais a gente vai estar mostrando aqui. Que tipo de trabalho que você está realizando agora? Esse trabalho visa a autoconfiança, né, e a aceitação. Essa pessoa está percebendo que existem pessoas em volta dela que confiam e que ela pode confiar e que gostam dela. É uma receptividade. Olha, o que eu tenho para falar é que estou me sentindo muito bem. Eu era muito triste, estava meio sem emoção, sabe? E aí, depois que eu estou participando aqui, e também individual com a doutora, né? E estou me sentindo melhor, tá? Bem diferente de quando eu entrei aqui. Eu vim porque precisava fazer uma terapia de grupo e iniciei, estou gostando porque está surtindo um efeito muito bom em todo o meu comportamento e ótimo, muito bom. Em termos de Prevent Senior especificamente, quais os objetivos para a existência dessa oficina de autoestima e há quanto tempo ela existe aqui na Prevent Senior? Essa oficina ocorre há mais ou menos uns 6 a 7 meses. A intuição dessa na verdade, que esse paciente saia melhor e muitas vezes ele vai em consulta denotando problemas físicos, na verdade uma somatização, né? E está reduzindo as consultas dele ao médico e trazê-los mais para as oficinas. As atividades realizadas por esta oficina consistem em trabalhos em grupo, como dinâmicas, ou também em trabalhos individuais em consultório? Eu acho importante, uma pergunta muito importante que ele fez. O atendimento do beneficiário é realizado em oficina, mas nem por isso se deixa de ter a consulta individual. Então, todos aqui têm a consulta individual, além dos trabalhos em grupo. Então, é a Prevent Senior ajudando a senhora efetivamente a melhorar? Muito. Eu devo muito à Prevent Senior, à doutora. Como podem detectar sinais de baixa autoestima e de que forma procurar ajuda e de que forma que a gente pode efetivamente melhorar essa situação? Eu acredito que a tristeza, uma das pacientes agora até mesmo relatou, que a tristeza é muito grande, é uma falta de encorajamento de estar saindo, às vezes insônia, muitas vezes ocorre insônia, umas dores no estômago, um mal-estar, um sentimento de solidão muito grande. Procure um especialista e vem aqui para a Prevent Senior, vem fazer parte do nosso grupo aqui com a gente, o grupo de autoestima. Estamos aguardando vocês. Primeira vez que a senhora realiza esse tipo de trabalho aqui na Prevent Senior? Sim. Eu fiz terapia com a psicóloga há muito tempo, mas isso particular, né? E eu vi na doutora Andréia, a geriatra, e ela indicou, porque eu estava muito deprimida. A psicóloga, né? E eu estou muito bem, estou melhorando bastante. Qual foi o fator principal que te trouxe até aqui? Porque eu estava entrando numa depressão muito forte. Aí a minha médica encaminhou para mim com a Rose. E apesar de fazer 2 meses que eu estou aqui, eu estou me sentindo ótima. E na sua avaliação, isso é um trabalho que efetivamente está te fazendo melhorar? Sim. Autoestima, muito bom. Roselane, mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção.
parabéns pelo grande trabalho realizado. E você que faz parte da família Prevent Senior, preste atenção. Faça uma autoanálise e veja se você detecta algum desses sintomas que a psicóloga Roselene Freitas acabou de citar para vocês, como tristeza, insônia, algo que não faz parte da sua vida. Procure seu geriatra, discuta com ele, veja se você é um candidato à oficina de autoestima. E se for, com certeza será recebido aqui de braços abertos. Viu como a Prevent Senior cuida de você? Sempre com muito carinho. E agora nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, são os nossos olhos. E eu estou aqui no nosso estúdio para pessoas que sabem realmente falar sobre o assunto. Doutora Aládia, prazer, bom dia. Obrigada pela sua presença. E o doutor Eduardo, que é o oftalmologista, inclusive já cuidou dos meus olhos. Prazer em recebê-lo. Prazer todo meu. Bom dia. Bom dia. E hoje o assunto é bastante complicado, porque as pessoas não ligam muito, né? Os olhos, está tudo bem, mas não está. Quando é que as pessoas começam a realmente ter problemas com os olhos? Olha, Marlene, é muito relativo, né? Os distúrbios de visão, eles podem começar muito cedo, né? No caso de miopia, que pode começar entre os 8 e 12 anos de idade. Então, os distúrbios de visão é muito amplo, né? A gente falar. Tem a miopia, tem a hipermetropia, tem o astigmatismo, tem a vista cansada, né? E a vista cansada é já mais para uma faixa mais de 40 e diante, não? Isso, a vista cansada inicia em geral aos 40 anos de idade. O olho, ele tem o cristalino, que é o que faz o foco dos objetos, o foco da imagem. Esse cristalino, ele tem a musculatura ciliar, que é o músculo que movimenta essa lente. Essa musculatura ciliar, com o passar do tempo e pelo desgaste natural que o nosso organismo tem, ele vai tendo um desgaste na sua movimentação. Essas fibras musculares elas vão sofrendo um desgaste e, com o passar do tempo, vão tendo uma mobilidade cada vez menor. Por isso, chama-se popularmente de vista cansada. Vista cansada. Porque é um cansaço acumulado nessa musculatura ciliar com o passar do tempo. Geralmente, culmina aos 40, por volta dos 40 anos de idade, esse desgaste e essa dificuldade a partir daí, dessa movimentação, desse foco, e aí você passa a não ter facilidade mais para focalizar objetos de perto. Você focaliza, mas você vê assim, parece de dois assim, né? Você olha, aí parece que tem mais uma outra imagem dentro daquela imagem que você está olhando. É horrível, né? É complicado. Para quem passou 30 anos da sua vida, 35, 40, enxergando bem para perto... É terrível. Você chegar ao ponto de pegar um jornal e uma revista... E não consegue ler. E não conseguir ler. É frustrante. É importante falar assim, a vista cansada, que a gente chama de presbiopia, ela não é uma doença, tá? Ela é, na verdade, é um efeito, né? É uma consequência do desgaste natural. E se a pessoa tem que usar óculos... E se ela insiste em não usar, ela só tende a piorar, não é? A maior consequência para uma pessoa que precisa usar óculos e não usa, por opção ou porque não procurou oftalmologista, são os sintomas, é a sintomatologia associada a essa não correção ao erro refracional, que é a miopia, hipermetropia, a presbiopia e o astigmatismo, que começa com um embaçamento, mas pode levar a uma dor de cabeça frequente, a uma cefaleia mais frequente, a uma irritação ocular, né? A uma tentativa de você forçar a visão e você começar a sentir dor frequente ocular. Esse exame de fundo de olho, né? Esse exame de fundo de olho, para que é esse exame? O exame de fundo de olho, ele é um diz tudo também, ele é um exame importantíssimo. Na verdade, ele avalia várias patologias que podem acometer a retina, chamado também de fundoscopia ou de mapeamento de retina. É um exame fundamental, ele é um pouco incômodo só pela dilatação do olho, porque a gente utiliza colírios, né, exatamente, midriáticos, que vão fazer a dilatação da pupila, mas é fundamental o exame de mapeamento de retina. Toda pessoa
deveria fazer um exame de mapeamento de retina de fundo de olho pelo menos uma vez por ano. Vai ter que fazer, Marlene. Agora eu vou falar um pouquinho com a doutora. Eu queria saber também sobre o diabetes, né? Porque a pessoa que tem diabetes, geralmente, ela ataca a visão da pessoa, né? A diabetes é a maior causa de cegueira no mundo, na população que está produtiva, principalmente, de 20 a 65 anos, né? E, como endocrinologista, o que eu posso transmitir de mais importante é que a lesão que ocorre na retina por conta da diabetes, ela pode ser prevenida. Pode, né? Pode ser prevenida. Se for feito o diagnóstico de diabetes bem no comecinho do cooperação à doença, e se a pessoa, além do diagnóstico, tratar corretamente, manter os níveis glicêmicos adequados, né? E a retinopatia diabética, outra coisa importante, é que metade dos pacientes no mundo inteiro não sabe nem que tem diabetes. Então a gente precisa sempre estar atrás dos pacientes. Eles têm que não esperar chegar a ter sintomas. Tem que sempre estar medindo essa tal da glicemia. A glicose, A glicose, a gente recomenda assim, a partir dos 45 anos, todo mundo deveria fazer um exame de sangue bem simples, que é para medir a glicose no sangue. Com um exame simples desse, você já começa a detectar alguns pacientes com diabetes. Se vier normal, como é novo, a partir de cada 3 anos, e quando tiver mais idade, que a prevalência da diabetes vai aumentando, tem que fazer esse exame de sangue pelo menos uma vez por ano. Claro, se a pessoa tem algum fator de risco, obesidade, é sedentário, tem história na família de diabetes, então é importante, mesmo antes dos 45 anos, já fazer o exame de sangue para detectar. É importante não esperar ter os sintomas de diabetes, porque os sintomas, tem pacientes que ficam 5, 10 anos sem manifestar os sintomas com a glicemia alta. O corpo ele se adapta àquela glicemia alta, só que o paciente vai, mesmo sem perceber, sem sentir nada, vai lesando a retina, o rim, a circulação mais fininha do pé, do coração, do cérebro. Então, se a gente detectar, fazer o diagnóstico de diabetes e esse paciente aderir ao tratamento, tem muitos pacientes que às vezes fazem o diagnóstico e se assustam. Eles têm medo de tratar diabetes, né? É uma doença horrorosa. Porque ela não tem cura, mas você controlando ela, você vai embora, né? Você tem que controlar. E hoje em dia nós temos uma quantidade de medicamentos cada vez mais modernos que não atrapalham a qualidade de vida do paciente e evita que ele tenha essas complicações. Então... é cuidar. É cuidado. E depois que o paciente tem diabetes, que ele já está com 5, 10 anos de diabetes, ou diabetes tipo 2, logo que faz o diagnóstico, porque às vezes ele demorou para fazer o diagnóstico, não pegou nem no começo, sempre está indicado a fazer o exame de fundo de olho e mapeamento de retina, né, doutor Eduardo? E o ideal é fazer anualmente, todo ano, e se tiver algum problema já detectado na retina, aí tem que fazer, aí o oftalmologista já orienta, você tem que fazer a cada 6 meses ou a cada 3 meses, mas pelo menos uma vez por ano tem que fazer. Tem que fazer, gente, tem que olhar, olha os olhos, olho no olho, né? Tem que cuidar. Previne as complicações. Previne. Evita de ter cegueira, com certeza. Nosso lema aqui é prevenir, é prevenindo, né? Doutor Eduardo, e esse olho enorme aqui? Me diz, é grande, né, doutora? Isso aqui é uma réplica próxima aqui do que a gente pode, para exemplificar aqui o olho humano, né? Falando um pouco sobre diabetes, né? A doutora Ládia foi muito feliz nas colocações dela. A diabetes é uma doença silenciosa. Pra você ter uma ideia, um paciente com diabetes, ele tem 25 vezes mais chance de levar cegueira, de ser levado a cegueira por causa da diabetes, do que uma pessoa que não tem diabetes. Então, o paciente, em termos de prevalência, entrando um pouco na parte da diabetes, meio do tratamento, pacientes que usam insulina, que são pacientes que têm uma dificuldade maior de controle, porque o pâncreas não produz insulina, ou produz pouca insulina, ele tem uma chance de desenvolver retinopatia diabética 40% mais vezes. Caramba. Em pacientes que não utilizam insulina, em 20% dos casos de pacientes